Seja bem-vindo a mais um Vale Conexão. E o Vale Conexão está sempre unindo as pessoas em torno de um pensamento. Só que o nosso Vale Conexão hoje é um pouco diferente. A gente está sobre um Vale Conexão, não perfil, mas um Vale Conexão de família. Estou aqui com Antônio Henrique Duma Antero, o diretor da Faculdade do Vale do Jaguaribe, bisneto de Demócrito Rocha. E estou aqui com André Felipe Duma de Azevedo, que é tataraneto de Demócrito Rocha. E estamos conversando agora há pouco sobre a questão da história. São 90 anos de jornal, o jornal O Povo, do qual sua família é fundadora. E vocês trocando ideias sobre família, sobre parentesco, eu estava me pensando aqui. 90 anos de história em cima de uma nova geração. Tem muito peso? Tem peso, mas tem frescor. Ótimo. Né? Porque 90 anos mostram uma jornada. E essa jornada ela precisa ser avaliada do princípio e sendo projetada para o posterior. Né? É muito interessante essa ânsia pela projeção e pela capacidade de a gente buscar uma nova forma de fazer jornalismo, mas também uma nova forma de transformar na sociedade através da comunicação e da informação, que no ano dos 90 anos a gente fez o projeto 90 anos, né? E também a gente fez o Povo mais 90 mais 10, que é justamente tendo essa perspectiva de pensar qual é o futuro do jornalismo quando nós completarmos o nosso centenário. De que forma, qual o papel da comunicação e da informação para transformar uma sociedade. Então, eu digo que 90 anos, mais do que qualquer coisa, traz muito frescor. A gente brinca que o jornal, que o grupo como um todo, ele tem uma alegoria muito bacana que a gente faz, que é como se fosse ele fosse um senhor que sempre está querendo se renovar, né? Ele é uma pessoa que tem um blazer, mas usa um all-star. Certo. Essa imagem, quando você... ela tem essa capacidade de a gente transformar, né? Então, eu acho que a gente está no auge da forma. Sim. Né, nesse momento. Esse é o momento que nós estamos no auge da forma, tanto do ponto de vista de como se comunicar, como do ponto de vista de ter muita consciência e muita segurança em relação ao nosso papel, junto às outras pessoas. Maravilha. Eu falei de nova geração. Você é sócio executivo da Casa Azul Ventures. É isso? Isso. Aceleradora de startups do Grupo de Comunicação Povo e gerente-geral do Lab 282 também, um estúdio de branded content e negócios do Grupo Povo, de Comunicação Povo, certo? Exatamente. Mas há muito tempo eu escuto falar de você por uma relação que a gente tem com o Antônio Henrique, diretor da faculdade, e uma das conversas que ele fala muito dos seus atributos, dos adjetivos que você traz consigo em termos de formação, mas ele destaca, eu gostaria que ele falasse um pouco sobre isso, que é a questão do humanismo. Você me falava que um dos grandes diferenciais de André Felipe é o humanismo. Como é que você traduz isso para a gente aqui, já que estamos nesse Vale Conexão Família? Muito bem. Eu estou aqui metido. A entrevista hoje, a conversa é com o André Felipe, mas eu não consigo me segurar. Não consigo me segurar por uma coisa que é muito visível, muito marcante na minha história. Por onde eu passava, por onde eu andei, também andava André Felipe. Então, na mesa que eu sentei, sentou também André Felipe, e sentava sempre André Felipe, de uma maneira diferente, de uma maneira de um jovem, sempre atento a sorver, a perceber, a dar a importância necessária e devida à experiência, fruto de tantas vivências, de tantos encontros, de tanta história, de tanto sofrimento, de tanto aprendizado. O André Felipe sempre estava muito atento. Então, na mesa em que eu sentei, ao lado da minha avó, Lúcia Duma, né, matriarca da família, também, por vezes, chegava para tomar o café e lá estava André Felipe. Eu também não poderia deixar de desfrutar do privilégio de ter um tio que eu gosto muito. A cada momento que eu vivo hoje, sabe, eu fico assim tentando disputar com ele, porque foi uma pessoa que marcou muito a minha vida. Será que eu sou mais sonhador do que o tio Demócrito? Então, o tio Demócrito, que foi avô do André Felipe, uma geração seguinte, era uma pessoa que era marcada pelos sonhos. E aí, quando você pega esse aspecto do sonho, muitas vezes as pessoas olham para o sonho como algo distante, não realizável. O tio Demócrito nunca enxergou nada
qualquer coisa, qualquer desafio, como algo distante o suficiente de deixá-lo para trás. Então ele sempre chegava antes, ele sempre tocava no futuro em função dessa perspectiva e desse carisma que ele tinha de estar entendendo, vivendo, intuindo qual seria o próximo passo. Lembro bem que antes de casar, Garcia, eu fui lá convidá-lo para ser padrinho, e aí, antes de qualquer coisa, eu disse: Demócrito, vim aqui conversar com o senhor. Aí ele disse: oh, meu filho, diga, deixa eu lhe mostrar um negócio. E ele já começou a passar as páginas do jornal no tablet, né, na tela do computador, iPad, e cada página que ele rolava era um deleite, era uma alegria, uma felicidade de estar vendo se materializar ou ver se tornar real aquilo que ele imaginava, né? Então, não é à toa que o Felipe hoje vem aqui trazendo um pouco dessa síntese, dessa essência, que eu diria, antes de mais nada, é a essência da inovação, sabe? E essa essência, para ter inovação, tem que ter sonho, né? E aí, hoje, o jornal, como é que a gente percebe o jornal? O jornal é um equipamento, hoje cada vez mais as pessoas pegam naquele papel para ler, mas você percebe o jornal como uma empresa que está trabalhando em inovação da comunicação, mas está trabalhando também em tecnologia, está trabalhando também a cultura. Então, o que é que de fato o jornal faz hoje? Então, ele faz um pouco de tudo. E eu tento sempre trazer esse paralelo para aqui, para a Faculdade do Vale do Jaguaribe, e é uma alegria muito grande ver o André Felipe hoje conversar com os nossos jovens estudantes, né? Porque eu trago esse paralelo e essa aproximação da nossa missão de formar lideranças, líderes. E aí o jornal é uma casa de líderes, né? Os profissionais que estão no mercado da comunicação, no setor da comunicação, todos eles, os grandes e tal, de alguma maneira tiveram um contato, tiveram uma passagem, viveram, sonharam ali um pouco do que Demócrito Duma idealizava, Demócrito Rocha também. Então, educação, cultura, espiritualidade, está tudo mais ou menos misturado, né? O festival holística, né? Holística, o Festival Vida e Arte é uma síntese disso. O que é o Festival Vida e Arte? É difícil sintetizar o Festival Vida e Arte. Eu estava caminhando aqui com o André Felipe pelos corredores da faculdade, e aí eu disse: e aí, veja o nosso balanço social. Aí ele disse: pois é, Tônio, eu estou tendo uma dificuldade, como é que eu vou fazer o balanço social do festival? Como é que eu vou sintetizar um evento daquele tamanho? E é um evento que, quando a gente chega no evento, você esteve no evento, eu também estive, e você entra e começa a perceber aquilo, e diz: isso é real, né? Como é que vocês fizeram isso? Né? Como? E aí é muito da vontade, dessa energia que é muito característica de Demócrito. Sim. Dos Demócritos. O Rocha, o Duma, né? E o André Felipe, que vem aí nessa linha sucessória, esse menino de carisma, certo? Novo, com a visão, com a educação bem diferenciada. Você falou de inovação, você falou de frescor e você falou da consciência do papel que o jornal, que o grupo tem hoje na história, né, como na sociedade. Mas nós vivemos dias de muitos desafios no mercado editorial, de uma forma geral, né? Nós tivemos uma retração nos últimos 10 anos por volta de 21%, que foi um impacto muito grande. Como é se reinventar e como é ter consciência de si dentro desse processo de mudanças? Eu acho interessante você colocar isso, Garcia, e também já tentar trabalhar um pouco com o que o Antônio coloca. Primeira coisa é o seguinte: a gente tem que deixar de encarar a comunicação como se fossem grandes silos dissociados. Sim. Acho que é a primeira reflexão que a gente precisa fazer. Tanto que nós nos colocamos como uma multiplataforma. Multiplataforma. Ou seja, a gente quer informar os nossos ouvintes, leitores, internautas, telespectadores, independentemente da plataforma com a qual ele queira ter contato. Então, isso é uma coisa fundamental. E quando você tira esse silo desse mindset, né, dessa mentalidade de como eu vou utilizar a comunicação, se abre um universo de possibilidades, né? Porque essa capacidade de você convergir um conjunto de plataformas para melhor trabalhar e para melhor comunicar os fatos, as notícias e as análises para toda uma população, isso te dá muito mais pujança, te dá muito mais vigor, né?
Então esse é um posicionamento que a gente já trabalha há muito tempo. Que nós somos a melhor multiplataforma do estado do Ceará. Uma das referências nacionais. Isso não Sim, sem dúvida. Justamente por quê? Porque a gente tira essa perspectiva dos silos. Né? Não existem mais silos dentro do processo de comunicação. E é engraçado porque, por exemplo, exemplificando esse trabalho, por exemplo, nós fomos o primeiro jornal, o primeiro grupo de comunicação a nível Brasil que, e obviamente, um dos primeiros a nível global de distribuir notícias via WhatsApp. Sim. Então hoje, se você tiver interesse em receber informações via WhatsApp e entrar no Povo Online, ou então no próprio jornal, ou na Rádio Povo CBN, você poderá fazer isso através do WhatsApp. Né? Você vai ter essa facilidade. A gente também tem uma grande pujança nas redes sociais. Né? Nós somos a maior rede social de notícias do Estado, né? E nós somos, junto com o Diário de Pernambuco, sempre aí uma cabeça depois da outra, o maior do Norte e Nordeste. Né? Temos 1.400.000 seguidores no Facebook, 750 mil pessoas no Twitter, mais 500 mil pessoas no Instagram. E o que é mais importante? Tudo isso, todas essas plataformas, elas têm a sua própria linguagem. Sim. E o respeito também, quando você tira esses silos, é você também comunicar com a linguagem adequada para cada um desses meios de comunicação. Mas sempre tendo uma essência. A boa informação e a boa notícia é que transformam. A informação que ela é simplesmente a fake news, a informação que não é provida de fundamentação, a informação que tem que ela de alguma forma ela quer trazer um problema para a sociedade ou que ela quer transformar um pensamento social, essa informação ela não pode ter vez. Né? E por isso que a boa comunicação, a metodologia jornalística ela é fundamental para que a gente consiga transformar cada uma das pessoas através da boa comunicação. Comunicação é o que a gente faz todos os dias, mas comunicação é também o que a gente pode fazer para todo um universo de pessoas. E acho que essa é a ideia. E conectando um pouco sobre essa questão da inovação, e também estando muito atento, Garcia, das diversas possibilidades e do mundo de oportunidades que existem com essa ampliação, né? Essa ampliação, essa multiplataforma que a gente trabalha, né? Então, tanto do ponto de vista do mercado de marketing, quanto do ponto de vista de branding, efetivamente, né? A gestão da marca como uma construção, isso é cada vez mais fundamental. Hoje, eu até brinco, você vai pegar grandes empresas a nível global, Apple, Facebook, Amazon, elas têm, vou dar um exemplo, por exemplo, da Apple. A Apple tem quase 2 bilhões de dólares em patrimônio imobilizado e a marca dela vale 98 bilhões de dólares. Eu acho que é a marca mais cara hoje. Não, sem dúvida. E a mais valiosa. Então, qual é o valor intangível que você tem em construir uma marca? Qual é o valor intangível que você tem de uma pessoa se aproximar? E talvez essa seja a principal alteração do nosso mercado do ponto de vista de estruturação. Por mais que ele tenha caído do ponto de vista global, se você, por exemplo, pegar ações de brand and content, ou seja, ações que as marcas querem informar e se relacionar de uma forma diferente com os seus clientes, você vai ver uma outra realidade. Né? O Brand and Content vai chegar a 21 bilhões de dólares em 2019, com uma projeção global de uma estratégia de comunicação e relacionamento. Sim. Então você tem uma total... você abrir esse universo e você entender que quanto melhor eu tiver essa estratégia de comunicação, quanto melhor eu construir isso, eu vou conseguir me diferenciar competitivamente dentro do mercado. E só para fechar essa questão da Apple, a Apple, como eu falei, você imagina, esse valor que existe dentro de uma marca, ele é hoje o que vai fazer a sua marca ter uma forma diferente de se relacionar. De se ver, né? Porque durante muito tempo, Garcia, a gente tinha uma visão de um marketing um marketing de interrupção. Né? Você consumia dentro dos principais veículos de comunicação informações das mais diversas, seja por entretenimento, vou ver uma novela, eu vou ler o jornal, vou ler uma revista, ou então eu vou, vou para a internet, surfar na internet, ver um vídeo diferente, uma coisa diferente. A propaganda e a mídia ela sempre foi interruptiva, ou seja, no meio desse processo eu lhe interrompia e vinha uma publicidade, né?
E a gente vê que hoje a gente transforma isso através do brand and content. Conteúdo, né? Ou seja, a marca, ela não... E porque a relação, isso mudou completamente a forma com que as marcas se relacionavam. Não adianta mais você simplesmente parar alguma coisa e dizer que eu sou importante, né? As pessoas, elas buscam agora uma marca para seguir. A fidelização. Ela não é uma marca mais para consumir. É uma marca para seguir. E isso tem um valor agregado fundamental. Então, a partir do momento que agora as marcas elas estão produzindo conteúdo para gerar valor para os seus seguidores e não mais os seus consumidores, você muda completamente essa equação. E por isso que o Lago 282, que é uma estrutura que eu sou, hoje faço a gestão, lidero essa estrutura, a gente acredita muito de que se você mudar essa equação, é também você mudar a forma com a qual as marcas vão se relacionar com os seus seguidores. E como você vai transformar o que antes eram consumidores cliente em agora. seguidor. Então agora é um marketing não mais de interrupção, é um marketing de permissão. As pessoas permitem que as marcas entrem dentro delas, entrem dentro da sua visão, da sua rotina, e que, consequentemente, elas vão estar ligadas muito mais do que apenas por um benefício pontual, mas sim por uma bandeira. É uma questão de identidade. Por uma questão de identidade, uma questão de valor, uma questão de posicionamento. Mas isso muda significativamente o que nós chamávamos há 10 anos de redação. Para que você consiga isso, você mudou o perfil de profissionais que trabalham dentro do Grupo Povo de Comunicação. Perfeito. Como é que isso mudou? São duas questões. A questão do que muda com relação a quem produz, a quem está trabalhando nessas plataformas e também o que se entende por notícia de relevância. Eu acompanho também o Povo nas redes sociais e a gente vê os comentários, adoro ver os comentários, né? É incrível como essa subjetividade hoje, a permissividade que se tem, a permissão que se tem de entrar, algumas pessoas dizem, maravilha de notícia, isso é ótimo, e alguns colocam, o que é que eu tenho a ver com isso, né? Como é que esse relacionamento se dá? A redação, no sentido de produção, e da percepção do follower. É engraçado, o fazer jornalístico, né, o fazer jornalismo dia após dia, ele é se reinventando a cada um dos momentos, né? Principalmente agora nesse contexto de um universo VUCA que a gente está, né? VUCA, que é um mundo, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Ou seja, que eu não sei muitas vezes... Eu sou do tempo da buvuca. Mas é muito interessante esse movimento, por quê? Porque muitas vezes eu não conheço ainda a situação com a qual eu estou. Sim. E não sei muitas vezes os efeitos das ações que eu vou promover. A reação. Né? Então esse é o contexto VUCA, eles nos trouxe esse desafio também para fazer jornalismo. Mas agora no projeto 90 anos a gente foi revisitar. A gente foi revisitar tanto olhando de trás, ou seja, olhando o que nós temos de fundamento, o que é o pilar de sustentação e também o que é projetivo, o que é tendência, o que vai fazer a gente ter uma diferenciação, o que vai fazer a gente ter uma nova visão e um alargar das possibilidades do ponto de vista desse mercado. Então, assim, quando a gente fez o projeto 90 anos, foi muito legal, a gente ficou um ano inteiro imerso nos projetos 90 anos. Os 90 anos começaram com os 89, Sim. Né? Até um pouco antes dos 89. Por quê? Porque já deve estar pensando no 100, tá? Sem dúvida. O 90 mais 10 é justamente esse movimento. Né? Mas o que é mais legal? A gente fez vários trabalhos, né? A gente fez design thinking, fez um trabalho de gamificação. Fizemos alguns trabalhos para ver o seguinte, quais são, de que forma eu traduzo esses novos pilares, de que forma eu projeto esses pilares para o próximo movimento, né? Para os nossos próximos 10 anos, para chegar até o centenário. E a gente fez, Garcia, o que a gente chama de pentágono. Né? O pentágono, o povo, que eu não vou falar aqui, vai ser só para os alunos da faculdade. Que pena, mas os valores do pentágono. Mas são 5 elementos primordiais desse novo jornalismo. Né? E um desses elementos primordiais é a síntese. É a síntese, e um outro elemento também que faz parte do pentágono é o entreter, é a diversão. Então, a comunicação nesse movimento dos followers, ela precisa entender que ela tem o seu recado para cada um dos seus perfis.
Então vão ter pessoas que vão querer saber São os nichos da cauda longa. os diversos nichos que são possíveis dentro desse movimento. Mas o mais interessante é o seguinte, se a gente tiver a base solidificada, qualquer tipo de anomalia do ponto de vista de interação, ele é colocado em xeque, né? A gente não pode se viver de forma reativa. Sim. A gente tem que viver com base naquilo que a gente tem consistência. Então, essa consistência de valor do que é fazer jornalismo é o que faz com que a gente consiga estar tão forte. Porque essa mesma pessoa que talvez faça um comentário não positivo dentro de uma rede social, Tá seguindo vocês. ele faz parte de 1.400.000 seguidores que estão dia após dia tentando entender de que forma eu vou avaliar o contexto, que forma eu vou avaliar esse ecossistema dentre os mais diversos nichos que existem dentro da visão da comunicação. É um desafio diário. E na verdade, esse é um desafio que a gente adora. Assim, sendo bem franco, dá muito tesão. Da frissona, da redação. Muito tesão você... O que tensiona, né? Mas dá muito tesão você ver como aquela essência que foi plantada pelo Demócrito Rocha ainda está muito presente. É vivo, né? Porque essa essência que surgiu num banco na Praça do Ferreira, ela ainda é muito pujante dentro daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Porque uma coisa que move a gente, que me faz eu ter muita vontade de levantar da cama dia após dia e com cada vez mais força para aquele jornal, para aquele grupo, é você ver que Demócrito Rocha, em janeiro de 1928, ele transforma, com essa vontade de fazer as pessoas se sentirem bem informadas e tendo a consciência que a comunicação ela realmente é um agente de transformação social, num período que é um período dos coronéis, de coronelismo muito arraigado dentro do Estado, e ele ter essa vontade de fazer um jornal para dar esse direito para essas pessoas, isso muda a forma como que a gente vive o nosso dia a dia. Isso muda o povo, né? E ainda mais, quando ele vai na Praça do Ferreira, sobe no banco, diz que quer montar um jornal e pergunta para as pessoas ali qual o nome que vocês querem dar para esse jornal. E as pessoas respondem o povo. E esse o povo somos todos nós. Sim. Esse o povo é que faz com que a gente queira não só ser uno, mas que a gente seja multi. E essa multiplicidade de sentimentos, essa multiplicidade de pensamentos, essa multiplicidade de vontades e de força para transformar as pessoas é o que move a gente, né? Então, a gente sempre... Tudo começa por e a partir das pessoas. E acho que é por isso que a gente tem tanta vontade do povo ser o povo mesmo. Né? Acho que é muito disso. Assim. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já, porque eu estou aqui curioso com relação ao que você tem dito. E eu estou associando com algumas coisas que o Antônio também diz sempre. Eu acho que vocês têm muita afinidade. Como é que ele traz a comunicação para dentro da educação e como é que vocês veem esse encontro aqui, tá bom? A gente volta já no Vale Conexão. E a gente volta com o nosso Vale Conexão hoje bem particular. Hoje com o Antônio Henrique do Mantero, nosso diretor da faculdade Vale do Jaguaribe, e André Felipe Duma Azevedo, do Grupo O Povo. Eu estava conversando no último intervalo, dizendo da afinidade que existe na fala de André, vocês são primos em segundo grau, e na sua fala como diretor da faculdade também, trazendo essa pegada da comunicação para dentro dos nossos afazeres. A que se deve isso? É genético? Está no sangue? Como é que isso acontece? Muito bem. Eu vou trazer um ponto que é um ponto humano. Você fez essa pergunta. Primeira pergunta que eu te fiz. Eu fugi um pouco dessa pergunta, indo para o aspecto da inovação, mas o aspecto humano. Né? E no aspecto humano tem uma coisa que marca, que é buscada, melhor, percebida,
que é a questão da coerência, né? Então, eu entendo que desde quando Demócrito Rocha subiu, como o André Felipe disse, no banco da Praça do Ferreira e perguntou para as pessoas qual seria o nome do jornal, estava aberto a escutar, estava aberto sempre democraticamente a perceber o outro, a se comunicar com o outro e a sempre ser fiel. Tem uma coisa que marca o aspecto do comportamento de Demócrito Rocha e que marca a sucessão do Jornal O Povo, que é a coerência. Então, muitas pessoas se comunicam e hoje em dia nós estamos vivendo uma era, nós passamos por uma era, né, que as pessoas acham que dinheiro pode tudo, né? Mas tem uma coisa que dinheiro não compra, é a coerência. E essa coerência, ela não é dita, ela não é uma simples informação, é uma percepção que as pessoas têm do comportamento das outras pessoas. E aí havia esse aspecto que você percebia no fazer. Nós, da nossa geração que convivemos com o tio Demócrito, a gente sabia o que esperar do tio Demócrito e o que jamais esperar do tio Demócrito. E isso é um aspecto muito rico, que é exatamente a confiança. E a confiança só pode ser gerada quando você percebe no comportamento, nas atitudes, no fazer, no caminhar de alguém, coerência em como se comportar, em como agir em determinadas situações. Então, isso é um aspecto que eu entendo que tem que ser marcante. Mas isso traz para a uma educação boa como? Desculpe me interromper, mas voltando à afinidade, como é que você traz isso para a educação? Essa questão da pegada da comunicação, da questão de como se posicionar, isso também faz parte dessa coerência? Como é que se desenha na sua cabeça? Da mesma maneira. A educação não pode ser feita, nada é feito sem comunicação. Sim. Nada é feito sem gerar nas pessoas essa intuição, essa percepção ou essa síntese do relacionamento de alguém com outro alguém. Quando você se relaciona com alguém, você sabe, ao se aproximar dela, inclusive por uma questão energética e tal, para o que aquela pessoa veio. Então as pessoas se derem um pouco mais de atenção a essa intuição, que é uma síntese, como o André Felipe disse, de vários elementos. Não é só o que se diz, é o que se percebe nas atitudes, no comportamento. Se a gente for perceber um pouco o cenário político que nós temos hoje, diante das opções que nós temos de candidatos, a gente percebe a incoerência. Se os homens agissem com um pouco mais de coerência, independentemente da bandeira que eles levassem, mas movidos por um ideal, e aí esse é o ponto em que o homem faz a diferença. No momento que ele tem um ideal, ele tem um sonho, ele tem objetivos claros, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele busca. E sabe o que saber o que buscar onde? Nas pessoas. O que você quer promover nas pessoas? Você quer promover confusão? Você quer promover tranquilidade em saber que existe uma linha de pensamento, uma verdade ou uma integridade naquilo que se fala, naquilo que se faz, naquilo que se percebe ou que se demonstra de alguma maneira por gestos? Não é só palavra, não é só texto. É o que está nas entrelinhas, certo? Dessa história, que fazem a diferença, que fazem com que um jornal chegue a 95 anos, se renovando, se reinventando. 90, mas já está nos 5 à frente. Aos 90 eu passei pelos 85. É que você está planejando já. Não, você já está no centenário, né? Muito bem, mas chegue com uma coerência, uma integridade de pensamento. Um vigor, né? Um vigor. Acho que, só para contribuir um pouco com essa discussão, que eu acho que é uma pergunta muito perspicaz a que você colocou. Mas eu acho que a comunicação, por definição, ela é horizontalizada. Sim. E ela é mais do que horizontalizada, ela é radial. O processo de educomunicação, ele é totalmente inerente a uma construção de uma instituição educacional. Sim. Né? Então, através da comunicação é que nós vamos gerar essas informações. Essas informações elas vão ser aglutinadas e vão ser percebidas e vão ser associadas ao ponto de a gente gerar os conhecimentos que a gente realmente tem. Sim. Então, eu acho, de alguma forma, disruptivo essa forma que o Antônio coloca de você utilizar, através da comunicação, você ter a consciência que a comunicação ela é esse fio que vai ligar os vários entes Sim. que estão dentro de um processo educacional.
né? E isso realmente muda a forma com a qual a gente encara a realidade educacional e com a forma com a qual a gente vê a educação para o outro. Deixa de ser uma entrega de conteúdo e se torna uma construção. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Muda completamente isso. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o Lab 282 e a Casa Azul Ventures. Quais são o papel dessas duas iniciativas? Muito legal. Vamos lá. Vamos começar pela Casa Azul. Sim. Só para a gente poder ter uma linha, mas todos vão dentro dessa linha. O que acontece? A gente vê hoje um ecossistema a nível global muito forte do ponto de vista existe uma mudança na forma com a qual os negócios estão sendo consolidados atualmente, né? Essa possibilidade, essa grande discussão, né, que existe hoje de que grandes negócios muitas vezes não têm a velocidade necessária para gerar o valor requerido pelo mercado, ela nos traz um movimento começado muito forte no Vale do Silício, mas também que tem em Israel, que tem aqui também no Ceará e tem em outros locais a nível global, de que as startups são uma forma diferente de você mudar a forma com que empresas competem, né? Só para a gente ter uma noção dessa realidade, dessa visão das startups, a gente é como se tivesse uma alegoria de competitividade em que você tivesse grandes empresas sendo grandes transatlânticos e as startups sendo lanchas. Então, muitas vezes, o que você precisa fazer para mover uma grande empresa para chegar até a necessidade do consumidor, ela depende muito do que os processos, as estratégias e a operação de uma grande organização. Em contrapartida, uma startup, que é uma empresa focada em tecnologia, e aí tecnologia a gente tem que entender isso de forma muito global, né? Sim. Não só a tecnologia byte, mas tecnologia de forma ampliada. Ela vai ter a velocidade de ir até o ponto de necessidade daquele mercado. Focal. Né? Só que o que acontece? Muitas vezes a gente vê uma situação de que é como se fosse o seguinte, olha, as grandes empresas estão aqui, elas enxergam, assim, olha, essas startups podem ser elas são interessantes, mas elas podem ser uma ameaça para mim, o mercado financeiro, por exemplo, com as fintechs estão se mexendo bastante em relação a isso, mas existe todo um movimento que começou muito forte em Harvard, na Harvard Business School, mas também em outras localidades, que é o que a gente chama de Corporate Venture, que é o quê? É você pegar essa organização que tem uma cadeia de valor e tem um conjunto de ativos estruturados para gerar valor para um determinado segmento de clientes e você buscar, através desse core business inicial que essa grande organização tem, ter startups que possam gerar ou rentabilizar ativos que estão dentro dessas empresas. Uma integração. Exato. E aí o que é interessante? Isso é o melhor dos dois mundos. Sim. Porque você vai ter a pujança de uma estrutura, de uma cadeia de valor muito pujante, e você vai ter, ao mesmo tempo, a capacidade e a mobilidade da lancha da startup. Sim. Né? Então, a Casa Azul, né? Casa Azul Ventures também pode ser chamada assim, ela é uma aceleradora de startups, mas focadas em corporate ventures. A gente pega toda a cadeia de valor do grupo de comunicação Polvo e a gente, através de alavancas, nós provemos essas alavancas para essas startups e essas startups fazem parte do nosso core business. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo no caso não tem esse modelo, mas, por exemplo, uma startup que iniciou-se no Google foi o Gmail, e hoje o Gmail é o maior aglutinador de e-mails a nível global. Né? E a gente, colocando de forma bem prática para mostrar para você uma possibilidade de como isso é muito bacana. A gente faz a distribuição do jornal. Uma das nossas startups é a Caixa da Cegonha. A Caixa da Cegonha é um clube de assinatura materna infantil, em que ela vai te prover um conjunto de benefícios, um conjunto de produtos para as mamães que vão de 0 até 5 anos, e elas vão prover vários materiais. É como se fosse aquela assinatura que você faz do vinho, todo mês você chega lá de vinho diferente, só que nesse caso é uma assinatura para o público materno infantil. Certo. Ela é uma das startups da Casa Azul. Olha que coisa interessante. O jornal ele faz distribuição, né? Então ele distribui o jornal todo dia de manhã, a gente distribui o jornal. Só que a volta dessa distribuição, por exemplo, ela não é rentabilizada em absolutamente nada. Logística. Exato. O que acontece?
na ida, a gente entrega jornal e na volta a gente entrega caixa da Sequoia. Então, isso é um tipo de forma, é um exemplo de um corporate venture, ou seja, de uma forma de que a gente alavanca. E o legal da Casa Azul também é o seguinte, nós alavancamos tanto dentro da cadeia de valor do jornal e do grupo de forma ampla, mas também a Casa Azul ela é uma empresa, né? A nossa aceleradora ela é formada pela Casa Azul e pela Elo Group, que é também uma rede de consultores a nível nacional que fazem trabalhos muito interessantes, muito focados dentro desse ecossistema de startups. E a gente pega o quê? A gente faz todo um trabalho de mentoria com a Elo Group para dar maior capacidade para essas startups. E, por outro lado, é todo um trabalho de comunicação e estruturação de alavancas de comunicação através do grupo de comunicação Polvo. Então, a Casa Azul ela faz com que as startups, que muitas vezes não têm competitividade nos primeiros anos da sua consolidação, que essas empresas elas sejam cada vez mais fortes e que essas startups realmente consigam ter share de mercado cada vez mais forte. Então, a Casa Azul é esse movimento, né, um movimento de uma aceleradora de startups de corporate venture e que hoje vem sendo muito interessante. Por quê? Porque a gente resolve dois dos três principais problemas de uma startup hoje. O primeiro problema da startup é equipe, time. Capacidade técnica de fazer com que um determinado produto, uma determinada solução, gere valor para um determinado mercado. Né? Isso a gente vai dar com uma mentoria muito bacana da Casa Azul, com todas as competências focadas na estruturação de uma startup. E um segundo fator muito próprio é o quê? É a comunicação, branding, a gestão de marca. A possibilidade de uma pessoa do mercado olhar para uma empresa nova e conseguir ver o valor que ela está gerando de forma desmistificada. Né? Isso você usa toda a nossa multiplataforma de comunicação para gerar valor para essa empresa. O terceiro problema, para alguém tiver dúvida ou curiosidade, é o quê? É uma questão do ecossistema local. Por quê? Porque ainda hoje, por mais que a taxa básica de juros esteja caindo, né? Nós estamos lá com 6,5% ao ano na Selic, ainda hoje a cultura brasileira não é de fazer investimentos em venture capital, ou seja, pegar investimento e investir em empresa ou ir para a bolsa ou coisa parecida. A gente tem a cultura de botar na poupança, que inclusive é uma das piores alternativas possíveis, mas a gente tem essa cultura de colocar na poupança. Então, e além disso, porque a renda fixa, ainda 6,5% ao ano, ainda é uma renda fixa razoável a nível global. Porque nos Estados Unidos você vai ganhar 1% ao ano, então você vai deixar em vez de você botar já o dinheiro parado lá, você vai investir em empresa. Né? E esse terceiro a gente não consegue fazer muito milagre, né? Mas eu acho que a gente tem dado bons passos para isso. Né? Então a Casa Azul é essa aceleradora que está sendo super bacana, que está sendo um movimento... Quantos projetos hoje vocês têm de aceleradora? Hoje a gente tem 5 startups dentro da Casa Azul e a gente também está vendo agora um novo movimento que é o Bora Startup, que é uma... Bora Startup. Bora Startup, que é uma ação que nós estamos fazendo para justamente... dar maior pujança e mais força para o nosso ecossistema. É em forma de edital esse Bora Startup? Não. Ele é um trabalho que a gente vai buscar resolver o problema de uma determinada empresa através de corporate venture. Maravilha. Né? Então a gente vai ser uma consultoria. Certo? Exato. Que a gente vai aglutinar só que dentro do eixo da startup. Certo. Né? Dentro da capacidade de geração de valor e da velocidade de mudanças e de pivotagens e de prototipações para gerar valor para um determinado segmento de mercado. Então, essa aqui é o Casa Azul. E o Lab 282, né? A gente conversou muito sobre essa questão. 282 é a Avenida Guanabara 282, que é o endereço do Jornal Povo. Exato. Ele pegou a referência. Mas o Lab 282 é uma coisa muito bacana. Por quê? Porque hoje nós somos o primeiro estúdio de Brand and Content do Norte e Nordeste. Brand and Content em negócios. Né? Com esse movimento, agora vamos pegar um pouquinho do que a gente falou no primeiro bloco, né? Pois não. A gente, falando que existe agora, cada vez mais a gente tem um marketing de interrupção, que ele é fundamental ainda. Por quê? Porque ele traz o que a gente chama de brand awareness, né? Ou seja, reputação de marca, né? Ou seja, hoje eu preciso gerar valor para essa marca e uma das formas de gerar valor dessa marca é você fazendo um trabalho de estar em veículos de comunicação de grande credibilidade que, através da associação de marca, vão gerar valor e vão dar essa perspectiva de reputação para a sua marca. Então, ele é fundamental. E, por outro lado, existe um movimento cada vez mais pujante do que das marcas também gerarem valor inicialmente para os seus clientes, que é o marketing de permissão. Né? Então, dentro dessa perspectiva de gerar esse valor, quem
vamos fazer conteúdo, a gente às vezes... Fazer conteúdo. O fazer conteúdo... Ou gerar conteúdo não é uma coisa que você faz, que você olha assim, amanhã eu vou gerar um conteúdo de altíssima qualificação para minha segmentação de clientes. Não é uma coisa que você vai gerar de um dia para o outro. Então, e quem é normalmente que gera esse conteúdo dia após dia para a gente? Os grandes grupos de comunicação, né? Então, a gente constrói toda uma estrutura de... Nós temos profissionais dentro do Lab 282, né, de inteligência competitiva, marketing digital, jornalismo, publicidade, para o quê? Para justamente estruturar esse produto que vai ser um conteúdo customizado para uma determinada segmentação dos clientes para marcas. Sim. Nosso objetivo é o quê? É aproximar as marcas dos seus clientes, tanto através de uma estratégia de posicionamento de marca, como uma estratégia de relacionamento com os seus próprios clientes. Então, o Lab 282, hoje, ele é esse estúdio de Brand and Content. Dentro do nosso portfólio de produtos estão revistas, web contents, brand and contents, almanacs, tem outras possibilidades, né? Algumas coisas eu posso falar, outras eu não posso falar, mas tem produções audiovisuais, projetos customizados, tudo isso é Lab 282, né? E ele é um estúdio de brand and content e negócios, ou seja, a gente também cria os novos, nós somos o braço do grupo de comunicação Povo que cria os novos negócios que, através de estratégias de diversificação verticalizadas ou horizontalizadas, vão fazer o grupo de comunicação Povo ter cada vez mais pujança e cada vez mais abertura para as novas perspectivas. A projeção. Exatamente. O braço de projeção. Então, o Lab 282 ele tem ele materializa essa nossa vontade, muito mais do que vontade, esse nosso objetivo estratégico de crescer e de ser a melhor solução entre marcas e clientes. É muito coerente, como você falou agora há pouco, muito em cima do core da empresa, do grupo, né? Mas como é que vocês se relacionam com os outros segmentos da sociedade? Né? Por exemplo, eu sei que tem a ver também, vocês têm um projeto voltado para as escolas públicas, parece, de redação, são redatores de escolas públicas no jornal. Ele faz parte de um desses dois? Nesse caso, não. O anuário anda por onde? É do jornal também, é institucional também? O anuário é uma ação da Fundação Demócrito Rocha, certo. né? Que na você verdade tem essa relação com a Fundação também? Exato, mas na verdade a Fundação está aqui ao lado, né? Sim. Ela não faz parte do grupo, né, de comunicação, mas é uma fundação. Sim. Então a Fundação faz alguns trabalhos, parceira, né, dentro dessa perspectiva. Mas, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de alguns produtos muito interessantes que fazem parte do Lab 282. A gente fez, por exemplo, o Você Profissional, que é um trabalho junto com o Sebrae de capacitação de novos empreendedores, que você vai ter um podcast, através de um portal de notícias para novos empreendedores terem habilidades e competências para poder empreender. Né? Então, Você Profissional é um trabalho como esse. Você tem o Anuário do Direito, que é um anuário importante para a gente entender as novas tendências, as novas questões do direito a nível local e a nível global. A gente tem o Povo Noivas, né, que é um evento, o Povo Noivas hoje é considerado o maior evento dentro desse segmento a nível nacional, né, concorre com o pessoal lá de São Paulo, mas pelo nosso benchmarking não dá para comparar. Então, assim, que é justamente o quê? Trazer tudo que tem dentro desse nicho, dentro desse segmento de possibilidades e construções. Né? Então, você tem um movimento urbano, você tem... a gente está fazendo agora um projeto com a FEComércio, que é o Ceará Terra do Comércio, que é para a gente valorizar a construção, porque é impressionante, por exemplo, a nossa história do comércio cearense, né? Que ela é super pujante e muitas vezes ela não tem voz e vez. E esse projeto Ceará Terra do Comércio está lá para fazer esse movimento. Então o Lab, e além disso tem as revistas, né? Tem a das Artes, tem a revista da Unimed, né? Enfim, tem o nosso portfólio hoje um leque muito, muito grande de possibilidades, né, a nível de em cima de segmentos, Manhattan, né? A gente tem agora a Live Up também, que é uma revista que trabalha no segmento de saúde. Então a gente tem, e é interessante, todos esses que eu acabei de falar são produtos construídos e customizados para marcas. Sim. Ou seja, as marcas tendo o interesse de se aproximar dos seus seguidores e de transformar esses consumidores em seguidores. Então, de forma muito coerente com o que a gente começou a falar no primeiro bloco, é o quê? O Lab ele é justamente a plataforma de soluções de estratégias de marca e de comunicação para o mercado do Ceará. Maravilha.
Famílias, primos de segundo grau, né? Histórias parecidas, similaridades, afinidade. Como você vê uma possibilidade de parceria de um grupo de comunicação com um grupo de educação? A gente viu o André Felipe falando e a gente vê o que a gente está vivendo e a gente percebe o seguinte, é meio que um clique, dá um clique que é nós fazemos também educação. Eles fazem, inclusive, comunicação. Né? Por quê? Porque nós estamos vivendo um mundo que é transverso, que é horizontal, que é, como o Felipe disse, radial, conectado, certo? Existe a necessidade de nós, para sermos relevantes para o nosso meio, para a nossa comunidade, de nós termos essa capacidade de nos relacionar, fazer o nexo, a nexialidade entre a educação e as várias coisas, a cultura. Como é que eu faço educação aqui no Vale do Jaguaribe sem cultura? A gente não pode entender, a gente não pode ficar, eu diria, com a mente obtusa, achando que nosso produto ou nosso segmento é isolado do resto do mundo, ou é isolado da realidade e das circunstâncias. Não podemos. A gente tem que entender que a gente está vivendo num mundo onde a gente tem que fazer esses elos se comunicarem. Então não dá. Esse negócio de encaixotar, certo? E eu acho que essa é uma grande vantagem em pessoas que estão de coração aberto e são criativas e tal. A gente não aceita ou a gente não se permite estar encaixotado, embalado. A gente está sempre se recriando e percebendo a inovação dentro do processo daquilo que a gente vive, daquilo que a gente faz, né? E aí é muito legal, porque, veja só, ele falou aí na Casa Azul, Sim. que é uma startup. Nós estamos criando David, a gente não combinou. Sim. Né? E eu acho que nenhum copiou o outro. Sim. Mas é a perspectiva de quem está percebendo esse mundo e como ele está, e para onde ele está seguindo, né? E criando sinergia, né? Sim. Eles fazem comunicação, a gente também faz um pouco de comunicação aqui, porque ou a gente se comunica, ou o nosso aluno não vai entender exatamente por que ele está aqui, né? Então é a necessidade da gente dar voz e vez para as pessoas que estão dentro desses ambientes. Nós somos ambientes em que a gente congrega grandes comunidades em prol de mudança, de transformação ou da construção de um pensamento coletivo, atribuição de valor, saber. As pessoas precisam encontrar o que elas estão buscando num momento em que a comunicação se faz de maneira até confusa, né? Com fake news, com Meu um monte de muvuca, mensagens, né? com a muvuca. Aproveitando o Mas VUCA. tão volátil, Sim. tão rápido, né? Tão intensa. As pessoas precisam saber que canais seguir, ou o que seguir, ou aonde eles podem encontrar um caminho. Uma referência. Uma referência para eles buscarem e ir encontrando suas próprias respostas. Aonde é que eles buscam, onde é que eles se preparam para fazer as perguntas certas. Porque para você viver, você precisa... Nossa vida é constante de perguntas e de buscas. E a gente precisa ter referências, né? Então, trazendo aqui o que nós estamos construindo junto. Nós estamos construindo um mundo melhor. Nós estamos construindo um ambiente onde as pessoas conseguem encontrar o fio da meada. Maravilha. Ou a razão de existir. E assim, só podendo contribuir, não estava combinado isso, mas, por exemplo, eu conheci hoje, tive a grata possibilidade de conhecer o David, né? Sim, ele está agora, falei. Sim. David. E assim, não foi combinado, mas assim, eu já vejo várias possibilidades da Casa Azul poder interagir com o David. Sim. Né? Porque um dos nossos objetivos dentro da Casa Azul é justamente fazer um desenvolvimento do ecossistema de startups a nível estadual. Então, por que não a Casa Azul não pode vir conversar com o David e criar através das várias estratégias de consolidação de um parque tecnológico, ou de estruturação de alavancas dentro de corporate venture, ou então alavancas de venture capital tradicional nesse ambiente de startups? Por que não aglutinar esses dois movimentos e criar um movimento de construção de negócios digitais dentro da região do Vale do Jaguaribe, enfim, das várias possibilidades? Não foi combinado, mas eu acho que já... Mas é maravilha. Já podemos fazer aqui uma... Tem uma outra coisa interessante na percepção do Jornal Povo. Desde quando eu comecei a dar os primeiros passos dentro da educação em função
da caminhada de meu pai, né? A pessoa que me ligou depois de que me viu de alguma maneira interagindo ou falando sobre o assunto, foi o tio Demócrito. Meu filho, que história é essa de você estar Entrando em educação. dentro de uma escola? Me explique melhor isso aí. Então o tio Demócrito sempre foi um apaixonado, um aficionado por conversar com os jovens, porque ele tinha um negócio dentro dele que era sempre ser uma eterna criança, ou uma pessoa de coração aberto, que é uma característica infantil, né, mas muito rica e muito verdadeira. E aí ele sempre esteve aberto, o jornal tem lá um programa dos leitores, dos jovens leitores, né? E eles estão... O Povo Educação. O Povo Educação, esse projeto que eu queria lembrar. Então, eles estão sempre interagindo com a educação. Então, por que não pensar em como esse jornal consegue chegar numa região como o Vale do Jaguaribe, tendo aqui um núcleo, uma instituição que está fazendo um pouco do que ele acredita, certo? Eu acho que é uma maneira também de fazer com que a voz desse povo chegue também na grande capital, porque é de lá que certamente uma iniciativa inovadora, através de uma instituição de educação, pode se irradiar e avançar para outros territórios, outras cidades. A gente tem conversado com os mesmos parceiros, com os mesmos players. A gente tem conversado com a Alci Porto. A gente chega lá para conversar com a Alci, lá do Sebrae. Aí diz, quem esteve aqui ontem foi o Duma. Entendeu? Estamos trabalhando alguns projetos juntos e tal. Então, é muito legal a gente perceber que existe uma sintonia fina entre o agir, entre o fazer, entre a forma de pensar. Uma coerência entre o que eles acreditam e o que a gente acredita. Eu entendo hoje que o André, que não conhecia a instituição, se torna seguidor dessa instituição um pouco mais, entendeu? Como nós somos seguidores deles, entendeu? Nós já fazemos aqui a Expo, que é um grande evento. Mas como evento? Vocês são empresa de educação, a gente faz um evento que junta 20 mil pessoas. Expo, a gente faz o Festival, que é um festival multicultural, e sempre colocando como tema transversal pontos que são comuns: educação, espiritualidade, cultura, né? Então, nós estamos fazendo tecnologia, nós estamos remando no mesmo oceano, né? E eu acho que esse encontro aqui é bastante simbólico. Você sabe que eu estive por muito tempo desejando, eu já venho conquistando o André Felipe para vir aqui. Eu não queria outra pessoa, eu queria o André Felipe. Eu quero que o telespectador saiba aqui que nada é combinado, tá? Não tem roteiro nada aqui. Nós não estamos querendo fechar nenhum convênio aqui, certo, André? Nada disso. Mas a questão é a seguinte: a FVJ e o Instituto Vale do Jaguaribe são duas marcas de reputação, são dois equipamentos que representam muito o desenvolvimento regional. A FVJ está indo para Mossoró também, com a faculdade lá, está surgindo a faculdade em Pacajus, a gente está chegando mais próximo de Fortaleza. O Jornal O Povo, ele dispensa a apresentação e ele não se limita a uma barreira, mas você está falando num canal de televisão voltado para Aracati, para 21 municípios aqui da região. É importante também falar um pouco sobre o Jornal O Povo, olhando para essa região, como você vê essa região, nisso que você falou, Antônio, de ter um ponto de referência e emissor, de produtor de conteúdo, de relacionamento na região com o jornal. É isso que quer dizer? Claro. O mundo funciona assim. As maiores transmissoras e produtoras de conteúdo ou de informação, ou as pessoas que estão tentando fazer esse nexo do mundo inteiro, eles têm, obviamente, correspondentes, pessoas, instituições que os representam e que se comunicam, se relacionam. Isso é uma construção. Sim, sem dúvida. Né? São 90 anos de história. 90 anos que têm que ser cuidadosamente preservados na coerência de um pensar e de um agir, né? Aqui existem muitas razões genéticas para a construção de uma relação onde existe essa integridade de pensamento, essa coerência entre o fazer, o agir, mas sobretudo, que a gente tem falado muito aqui, né? O acreditar. Sim. Nós acreditamos em valores muito, muito parecidos. Somos forjados na mesma caldeira, no mesmo ambiente, na mesma mesa de 50 lugares. Maravilha. Né? Então a gente cultua os mesmos ídolos, ou as pessoas que nós temos como ícones, como pessoas marcantes, que não passam, e que marcam, e que transformam até hoje, mesmo não estando presentes,
elas contagiam o nosso pensamento, as nossas ideias, os nossos sonhos. É impossível hoje a gente pensar numa nova ideia, ou numa parceria, ou numa construção, e não lembrar desses que sempre tiveram tanta excitação por fazer isso acontecer, por essa transformação, né? Tio Demócrito era constantemente, inquieto nesse aspecto de estar sempre buscando a novidade. E o que eu vou fazer de novo? E qual é o próximo passo? Então essa inquietação, eu acho que... Vocês beberam na fonte. E eu quero deixar com o André Felipe, as palavras finais do programa. Como é que você vê esse encontro? Está na faculdade, são 90 anos aqui, são 20 anos, somos novinhos ainda, mas temos muito a aprender com vocês. Como é que você vê essa possibilidade de parceria? Não, eu acho assim, acho que o pilar, né, a essência sendo a mesma, existe um universo de possibilidades a seguir. Né? E o que eu acredito é que, da mesma forma que hoje a faculdade e o Instituto buscam transformar a vida de quem está aqui do lado, a gente também busca transformar a vida de pessoas no nosso estado. Então, isso é o mais, acho que esse é o fundamental. A partir disso, a gente constrói uma estrada, várias estradas de várias possibilidades que a gente pode fazer, que a gente pode consolidar. E eu queria agradecer estar aqui, agradecer o convite do Antônio, né? Tudo que ele fala em relação a mim, eu digo que ele é suspeito, também, e é recíproco. Ele né? é muito coerente, eu posso afirmar. Amizade de alguns anos que me permitem dizer não, isso. E, tá? assim, e a gente sempre teve essa ligação, essa conexão, essa empatia muito forte. E eu acho que, sempre com um pilar também muito bacana, que é de... Cara, as pessoas, elas precisam de verdade, elas precisam de carinho, elas precisam ser... A gente precisa apresentar para essas pessoas o universo que a vida nos proporciona, né? Então, a partir disso, a gente consegue construir essas várias pontes de ligação desse futuro que tá para acontecer aí para frente. Agradecer a todo mundo. Muito obrigado a você. Os nossos cumprimentos a todo o Grupo Polvo, aos 90 anos, que chega aos 100, 150 anos, de muita história, de muita vanguarda também. E esse foi o nosso Vale Conexão e até o nosso próximo encontro.